passando para gravar essa aula aqui para vocês. E hoje nós iremos falar sobre o Iluminismo, né? Mais propriamente sobre a grande obra do Iluminismo, a Enciclopédia, que foi escrita por dois grandes filósofos, né? Que quiseram dar uma contribuição e que deram, né? Conseguiram para o Iluminismo, Denis Diderot e o Jean de Alembert. Então, desde já, dê o joinha aí para fortalecer o canal, para ajudar, né? E vamos lá. Então, galera, como eu já disse, nós vamos falar sobre a grande obra do Iluminismo, né? A Enciclopédia, e falar um pouco também, conhecer um pouco sobre os autores dela, o Denis Diderot e o Jean de Alembert, né? Então, falar um pouco sobre esses caras e conhecer qual foi o objetivo da criação dessa obra, o que estava escrito nela, qual era a intenção deles, né, quando eles resolveram escrever essa obra. Então, um pouco sobre Denis Diderot, 1713 e 1784, né, foi um filósofo, escritor, tradutor francês, né, um dos grandes pensadores do iluminismo francês. Então, Diderot acreditava na razão como guia, né, da qual a filosofia deveria se alicerçar para desvendar a verdade e constituir um sólido conhecimento. E com isso, sem espanto, ele elaborou sua metodologia segundo os moldes de informações das ciências exatas, de acordo com o materialismo científico, né? Já o Jean de Alembert, ele, 1717 e 1783, foi um dos principais cientistas de seu tempo, né? Ele tinha conhecimento notável de física, filosofia, astronomia e de matemática. É um cara com um vasto conhecimento, né, amplo em várias áreas. E aí, tanto o Diderot quanto o de Alembert, esses caras, eles defendiam que a razão deveria ser o princípio e guia a política, né, a economia e a cultura. Eles acreditavam, como seus outros contemporâneos iluministas, que o poder político deveria ser dividido, sendo intolerável o absolutismo, né? Que era necessário a buscar desenvolver o conhecimento técnico, científico e combater os dogmas. Os dogmas esse que a igreja e o Estado colocavam nesse tempo, né? Como obrigação para ser cumprida. Então, qual era o objetivo desses dois grandes filósofos? Qual era o objetivo que eles tinham a pensar em elaborar uma grande obra dessa, né? Que desde aí já vão começando a pensar, já vão começando a ensaiar, que não foi só eles foram os grandes protagonistas da enciclopédia, mas teve vários outros filósofos, vários outros pensadores que contribuíram, né, com seus pensamentos, né, escreveram para ajudar a formar esse grande livro, né? Mas nós já vamos chegar lá nessa parte, ainda falando um pouco sobre ele. Então, o objetivo deles era destacar princípios essenciais das artes e das ciências, indo contra as ideias antiquadas da Igreja e do Estado, né? Diderot e de Alembert, além de contribuir com as ideias, também se preocuparam em difundir os valores do iluminismo por toda a Europa, né? Através de dessa grande compilação, né, chamada a Enciclopédia, que reuniu vários saberes produzidos por diferentes pensadores iluministas, como eu falei anteriormente. Mas vamos lá, propriamente dito, conhecer um pouco sobre essa grande obra do iluminismo. Então, pessoal, essa grande enciclopédia que lá no século XVIII ela foi criada, né, pelo Diderot e pelo D'Alembert. Hoje, para nós, essa grande enciclopédia é a Wikipédia, né? Onde a gente vai atrás das informações, consultar as informações. Para nós, hoje, é a Wikipédia, é a grande enciclopédia daquele tempo, né? Os tempos avançam. Então, coordenada a grande enciclopédia por esses dois grandes filósofos, ela foi elaborada entre 1751 e 1780, né?
com base nas ideias iluministas. Filósofos pretendiam, através do saber, criar cidadãos esclarecidos, ou seja, esclarecer para os cidadãos tudo aquilo que a igreja e o Estado colocava para que fosse cumprido, o que a igreja colocava que seria como dogmas. Então a ideia do iluminismo era trazer isso de forma esclarecida, né, para que os cidadãos tivessem conhecimento de que nada daquilo era totalmente absoluto e de que se tinha outra visão, outra ideia. Então isso era a intenção do iluminismo, essa foi a intenção do iluminismo, né, de mostrar para essas pessoas. E no decorrer dos séculos 17 e 18, os cientistas haviam acumulado conhecimento que suplantavam tudo, né? O que até então era considerado saber válido, né? Descobriram-se as relações do sistema planetário e o emprego da força hidráulica. Novos continentes foram explorados e ficava provado que a Terra não era plana, né? E aí cada vez mais se impunha o princípio de que o saber e não a fé deveria nortear a busca de respostas às questões da vida, né? Isso, contudo, também invalidava em grande parte o modelo explicativo da Igreja Católica, né? Pois a sua definição da vida repousava basicamente numa existência no temor de Deus. Era o que a igreja colocava nesse tempo, né? Com perspectivas abundante recompensa no além. E durante séculos, as Sagradas Escrituras e a interpretação apostólica forneceram às pessoas um sentido sobrenatural para a vida. Isso facilitava para uns suportar as injustiças terrenas e para outros justificá-las, né? Mas não foram só as injustiças gritantes que marcaram a vida, que marcavam a vida, a possibilitar uma penetração cada vez maior, né, do pensamento iluminista. E processos por heresia, a Inquisição, o ódio, né, abismal entre adeptos de diferentes confissões, havia arruinado a reputação da fé como um todo naquele período, né? Então isso acabava sendo um grande escândalo para a igreja. E aí a igreja acabou ficando com pouca credibilidade, né? É uma religião que origina o ódio e não o amor, quanto uma igreja que atormenta e persegue. Por entanto, se o conhecimento devia passar a ser a nova máxima, era necessário compilar e tornar acessível todo o saber gerado pela ciência, né? Então, o iluminismo ele protagonizava isso, ele colocava isso. E a partir de 1751, os filósofos, o Denis Diderot e o Jean de Alembert, né, se puseram a essa tarefa, de até 1780, portanto, ao longo de quase 30 anos, eles elaboraram a enciclopédia, cujos 35 volumes que continha nela, né, praticamente todos os dados sobre as ciências naturais e humanas da época, né? Os enciclopedistas tomaram o esclarecimento como chave para a liberdade, o acúmulo de saber e uma educação norteada pela razão, que deveria fomentar a capacidade de raciocinar de modo autônomo e a responsabilidade própria, né? E aí, essa imagem de mundo excluía tanto a superstição e o êxtase religioso, como a representação por um governante absolutista, né? E, contudo, assim, a enciclopédia foi uma obra-chave do iluminismo, cujo projeto era libertar o ser humano da dependência autoimposta pela igreja, né, nesse tempo. E aí o cidadão, tornando responsáveis através da educação e do saber, teria direito a participar das decisões políticas de sua sociedade, né? Na visão de Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, esse cidadão esclarecido, cidadão que sabia que tinha conhecimento,
dos acontecimentos. E daí é tão abrangentemente educado, né? Pessoas educadas, que pode se submeter ao contrato social. O contrato social que que o Jean-Jacques Rousseau vai falar também em uma das suas obras, sem abrir mão de suas liberdades pessoais, né? E esse ideal de uma vontade geral influenciou numerosos pensadores e filósofos do século XVIII, que acabaram também contribuindo para a grande construção da enciclopédia. Ou seja, para o iluminismo também, esse livro ele é considerado como a grande Bíblia, né? Que é onde eles poderiam consultar, era uma fonte de conhecimento para se ter ali as grandes respostas para as suas inquietações, né? Então essa foi a intenção do iluminismo, de propriamente dos grandes dois pensadores, o de Diderot e o de Alembert, de criar essa grande obra, de criar esse grande dicionário, né, para as consultas dos cidadãos, para poder eles se aprimorar e ter conhecimento. Então, galera, era isso um pouco sobre dentro do iluminismo, né? Essa obra, a Grande Enciclopédia, é uma das principais obras, ou podem até dizer a principal, primeira obra do iluminismo, e conhecer também um pouco sobre esses dois grandes filósofos, dois grandes pensadores. Beleza? Falou? Até mais. Não esqueça, dê o joinha aí para fortalecer o canal.